Muito bem, amados, abram suas Bíblias aí em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17. Quando Deus nos salva através de Jesus Cristo, Ele deseja que venhamos trabalhar para Ele. Ele não nos salvou para ficarmos parados. Todos nós temos uma função. E às vezes eu ficava me perguntando, por que será que algumas pessoas elas não servem em algumas áreas para o Senhor? Por que será que muitas pessoas escolhem servir? Não, eu prefiro servir nessa área, eu quero servir em tal área. Mas tudo não é serviço para o Senhor? E eu ficava me questionando, por que existe esse tipo de pessoa? Selminha está andando ali, é aniversário de Selminha hoje, não é, Selma? Parabéns para você, Selma. Deus continue te abençoando, te fortalecendo e aumentando mais os seus dias com muita saúde e paz. Ficou toda vermelha. Jaime também, não é? Jaime também, hoje. Deus continue te abençoando, meu querido, fortalecendo, aumentando aí os seus dias com muita saúde e muita paz, em nome de Jesus. Então, amados, eu ficava me perguntando por que isso acontece. E lendo nas Escrituras, observando nas Escrituras, eu vi de Deus é que existem algumas pessoas que não entendem Deus como um todo. Entendem Deus e pegam algumas características que lhes são favoráveis e aí definem Deus. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, não, Deus é amor. Ótimo, Deus é amor. Mas esquecem que Deus é justiça. E aí não conseguem entender quando alguma coisa ruim aos nossos olhos acontece, não conseguem entender que mesmo nessa situação ruim aos nossos olhos, Deus continua sendo amor. Deus continua sendo amor. Não, porque isso não vem de Deus. Esse mal aí que eu não consigo entender, não veio de Deus. E tem alguma dificuldade. Isso acontece porque as pessoas não conhecem a Deus como um todo. É interessante que foi colocado um elefante numa parte, um galpão, colocado um elefante ali amarrado e trouxeram para examinar esse elefante 6 cegos, 6 deficientes visuais. Aí o primeiro começou a pegar na pata, nunca tinham pegado num elefante. Aí o primeiro pega na pata e diz assim, olha que interessante, parece uma árvore, um tronco de uma árvore. E começaram a visualizar, esse que pegou na pata, começou a visualizar uma árvore. Parece uma árvore, não é possível. E fantasiou na mente uma árvore, deficiente visual. O outro ficou com a cauda e disse, incrível esse animal, já a minha parte aqui parece um chicote. O outro pegou na sua barriga, rapaz, parece uma montanha frondosa. O outro subiu, pegou na orelha e disse, parece uma couve. O outro foi na tromba, incrível, como a semelhança é de uma serpente. E o outro pegou no marfim, né? É o marfim, acho que é o marfim. Pegou naquilo ali e disse assim, incrível as presas desse animal. Deve ser um animal muito feroz. Mas, irmãos, o que eles tinham em comum é que eles não conheciam o elefante como um todo. E eles não podiam diagnosticar aquele animal conhecendo parte dele. Hoje, muitas pessoas, elas conhecem parte de Deus, não Deus como um todo. Por isso que tem algumas dificuldades em determinadas áreas. A área que eu quero tratar nessa manhã é a área do serviço ao Senhor. Porque algumas pessoas dizem assim, não, nessa área não me coloque para servir a Deus, porque não gosto de servir nessa área, eu gosto de tal área. E se nós estamos aqui para servir a Deus, nós temos que entender que toda área é para servir a Deus. Deus é que vai definir, vai te colocar no andamento desse serviço, qual a melhor área
para que você venha servi-lo. Lá em Êxodo capítulo 17, vocês têm? A partir do versículo 8, tem uma passagem muito interessante. Ela diz assim, ó: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, o que era que acontecia? Prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 15: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Nós somos gratos porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu imenso amor para com Teu povo, e não há outro Deus, Senhor, merecedor de tamanha honra e tamanha glória. Nós sabemos que nada acontece por acaso, nós sabemos e encontramos ensinamentos tremendos na Tua palavra, para que venhamos ser servos, filhos melhores. Nos ensina, Senhor, a observar atentamente os Teus ensinamentos, para que por meio deles possamos ter vida e vida em abundância. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o povo de Israel, e a gente pode comparar a igreja de hoje com o povo de Deus que caminhava no deserto. Recentemente o povo tinha presenciado milagres de Deus, porque Deus tinha livrado o povo das mãos de Faraó. Só que o povo ele continuava a murmurar, ele continuava a reclamar, e isso você vai ver ao longo dos 5 primeiros livros que Moisés escreveu, a murmuração do povo. Mas quando o povo era convocado para servir a Deus, poucos se apresentavam para o serviço, porque o povo conhecia Deus em parte, aquilo que lhe era favorável. Moisés está diante aqui de uma situação, e nós vemos poucos homens servindo numa batalha. E eu quero chamar a atenção, nessa manhã, para a seguinte pergunta: como é que você tem servido a Deus? Em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às lutas, de que forma você tem servido a Deus? E é interessante que eu vou pedir que, se tem celular aí que eu estou ouvindo apitar, beleza, para não distrair. É interessante observar que havia aqui uma ordem de Deus, uma ordem dos homens de Deus, mas poucos nomes são mencionados aqui para essa batalha. E a batalha é ganha pelo menos com um nome. O nome de Josué, que vai e destrói o povo ao fio da espada. Só que nós vemos também Moisés, nós vemos Arão e nós vemos Hur. Irmãos, é interessante que quando eu olho para esse texto, eu observo 3 tipos de servos. 3 tipos de servos de Deus, homens de Deus, e que acontece muitas vezes na igreja. Nós temos aqui no versículo 9, que diz assim, ó: com isso ordenou quem? Moisés a quem? A Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Nós temos aqui Moisés o líder, exemplo de iniciativa e intercessão. O que dificilmente em alguns ambientes cristãos nós podemos perceber, pessoas tomando a iniciativa. Certa vez eu ouvi
de uma pessoa daqui da igreja, dizia assim, ó, a igreja ela tem uma cultura ainda americanizada. Afinal de contas, a igreja foi fundada por americanos. Mas os americanos faziam tudo. Os americanos sempre tomavam a frente de tudo. Pediam apoio, pediam em alguns momentos, mas sempre tomavam a frente de tudo. E isso causou um certo constrangimento e mau costume na igreja. Eu concordei com a pessoa. Isso já tem uns 2, 3 anos mais ou menos. Eu concordei. Porque nós não fomos ensinados, e eu faço parte também da história dessa igreja, no passado nós não fomos ensinados a tomar iniciativa. E quem é das antigas sabe disso. Nós sempre fomos acostumados a receber, mas tomar iniciativa, não. Mas nós vemos aqui, em Moisés, um homem que toma iniciativa, porque ele percebe uma necessidade. E talvez você tenha visto algumas necessidades, porque nós temos necessidades aqui como igreja, e talvez você não tenha tomado a iniciativa. Talvez você reclame de algumas coisas, o que é natural reclamar, mas muitas vezes se gasta mais energia reclamando de coisas do que tomando iniciativa. Não faz como Moisés, que viu aquela necessidade, o que é que ele faz? Chama Josué para defender o povo e vai para o monte interceder. Ele viu que era preciso gente para lutar e para orar também. Mas nós, a nossa cultura, muitas vezes é de reclamar. É de falar, não, eu tenho uma oportunidade agora, eu vou sentar ali. Eu tenho falado com algumas pessoas e tenho orientado algumas pessoas, principalmente em assembleias, aqui na igreja. Você pode se posicionar contra, não tem nada de errado, mas a forma como você se posiciona, quem se queima é você. Eu falo com algumas pessoas, a gente precisa de mudança, nós precisamos de mudança, precisamos em muitas áreas, mas é a forma como se posiciona. Você está orando, você está participando? Porque é muito fácil a gente detectar um problema e ó, pau. Moisés viu a necessidade. Moisés lidera, ele chama o povo para lutar, para orar. E amados, esse ministério é tão importante, que quando Moisés levantava a mão abençoando o povo, o que era que acontecia? O povo prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia o inimigo. Não é que, o pastor Marcelo agora deu a ordem, o povo vai marchar e vai... Não é um misticismo aqui, mas é um princípio bíblico de cobertura espiritual. Moisés precisava também de intercessão. Ele precisava de um povo que intercedesse por ele, afinal de contas ele não podia fazer tudo sozinho. Mas a Bíblia diz que enquanto ele tinha a liderança e a cobertura espiritual estava sobre aquele homem, quando ele levantava a mão, o povo prosperava. E o povo entendia isso. Quando ele abaixava porque se cansava, o povo não prevalecia. Nosso problema muitas vezes, e estamos falando de serviços ao Senhor, é que na igreja às vezes precisamos agir rápido. E nunca reclamar, mas abençoar sempre. Glória a Deus que essas obras saíram. Eu não estava vendo a hora dessas obras saírem. Tudo sentado, tudo programado, os diáconos presenciaram, a tesouraria viu, o conselho fiscal deu o aval. A gente não precisou chegar aqui, não, a gente vai ter que fazer uma extraordinária, uma assembleia para formalizar. Não, tem coisas que a gente precisa tomar dianteira. E tomamos aí para a glória do Senhor, com o apoio dos irmãos. E como é que está a obra aí? Em andamento para a glória de Deus. É assim que funciona, porque muita burocracia, às vezes não vai para lugar nenhum. Muita reclamação, às vezes não vai para lugar nenhum. Mas isso tem que ser... Não, vamos sentar junto, claro. O pastor e o líder espiritual, ele precisa do apoio. As obras só aconteceram porque eu, como pastor, encontrei o apoio dos irmãos. Claro que vai ter um ou outro que vai reclamar, vai olhar, vai ver assim, por que botou rejunte cinza no chão desse? Tem outro que vai olhar assim, por que não botou um vidro vermelho? É natural que isso aconteça. Mas a igreja estava com um problema sério de infiltração lá embaixo. E enquanto a gente estava discutindo algumas coisas, estava tudo parado. Mas agora saiu para a glória do Senhor. E em nome de Jesus, vamos ter aí no nosso aniversário, em maio, uma boa fachada. Porque às vezes, muitas vezes, nós vamos ver o problema e o que nós precisamos fazer é agir. O que nós podemos fazer? Vamos fazer alguma coisa? E não reclamar. Porque o serviço envolve tudo isso. Moisés, como líder, se cansava,
mas ele precisava de ajuda para continuar. Ele precisava de mãos erguidas, porque ele era um líder espiritual. Ele precisava de apoio. Não existe pastor ou líder espiritual que toque o barco sozinho. Não existe. E eu estava caindo no engano, pelo menos no primeiro ano, achando que pastor poderia conduzir ministério sozinho. Não pode. Não pode. Um dos princípios das nossas reuniões com diáconos, com liderança, é justamente para eu ouvir toda a liderança, todos os diáconos, para ver como é que está a obra, como é que o ministério está andando. Essa é a ideia, porque líder espiritual sozinho não pode fazer as coisas sozinho. Ele precisa de apoio para servir. Deus nos chama para tomar iniciativa e para abençoar. Como seu líder espiritual, eu preciso do seu apoio. Às vezes meu braço está levantado, mas às vezes ele vai... E aí o que é que você faz? Vai torcer para o meu braço abaixar? Ou vai interceder? Vai orar? Pastor, estou aqui, pastor, conte comigo. Vamos aqui levantar o seu braço. Seja firme. Porque nós também estamos aqui para servir a Deus. Então nós vemos aqui o exemplo de Moisés, um exemplo de iniciativa e intercessão. Mas também tem mais duas personagens aí. É Arão e Ur. Versículo 12, a parte B do versículo 12, diz assim, ó. Arão e Ur, Êxodo 17. Arão e Ur faziam o quê? Sustentava-lhe as mãos, um do lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos, de que forma? Não faço acepção de pessoas, a Bíblia não ensina isso. Mas claro que eu tenho proximidade com algumas pessoas do que com outras. Algumas pessoas abrem as portas para que eu tenha essa intimidade, outras eu já sinto assim mais reservadas. E isso é natural. Nós não somos iguais com todo mundo. Achei interessante o que um pregador falou recentemente. Ele disse assim, ó, você vai abrir a porta de sua casa para qualquer um, porque a Bíblia diz que não é para você fazer acepção de pessoa? Aí chega um bandido recém-convertido e diz que quer dormir na sua casa. Você vai abrir a porta para ele dormir na sua casa? Não vai. Não, mas eu tenho que confiar em Deus. Nada disso, você não faz isso. A Bíblia condena a acepção de pessoas, mas isso não limita e não isenta que há pessoas, amigos, como o próprio livro de Provérbios fala, amigos mais chegados que irmão. Tem pessoas que chegam junto, tem pessoas que chegam junto de mim, levanta meu braço. Tem pessoas que ficam mais em casa e oram por mim. Tem pessoas que vão ser contra o líder espiritual. É natural que isso aconteça. Mas o que eu quero destacar aqui, com o exemplo de Arão e Ur, é que junto com Moisés, eles tinham o mesmo propósito, a mesma visão, e eles viram que Moisés estava cansado. Moisés não pediu socorro, a Bíblia diz que enquanto a mão estava alta, erguida, o povo prosperava, mas quando a mão baixava, o povo se rendia, o povo de Amaleque prevalecia. Mas a gente não vê aqui Moisés clamando por socorro, porque Arão e Ur, exemplo claro de serviço ao Senhor através do companheirismo. Companheirismo. E o que eu acho interessante aqui é que eles não só seguraram os braços, um do lado, outro do outro, mas entrou em cena aqui a velha, dura e boa pedra. Olha a pedra mais uma vez aí, servindo para apoio. Irmãos, é interessante que essa pedra aqui, ela simboliza descanso. Ela traz descanso. Moisés estava precisando de um apoio para se firmar. Hoje nós temos quem como descanso, como rocha? O próprio Cristo. E hoje à noite eu vou falar sobre rocha. Tenho buscado nas Escrituras, encontrado que rocha, pedras, tem um significado muito forte para as nossas vidas, uma aplicação muito prática. Mais uma vez aqui a pedra é usada. Sente aqui, Moisés. Você é o nosso líder. A gente precisa do seu apoio. Tome aqui a pedra. Tem pessoas hoje com a mente tão pequena que diz logo assim, ó lá, puxa-saco do pastor, puxa-saco do líder. Está ali porque é puxa-saco. Não entende que aquela pessoa está servindo de apoio, de pedra, para que a obra do Senhor continue, para que o serviço do Senhor seja proveitoso. Moisés tinha suas falhas, ele se cansou ali. Ele não precisou pedir ajuda não. 2 homens chegou para ele e disse, estou aqui, Moisés. Vamos lá, senta aqui. Você precisa conduzir isso aí, você precisa interceder. O problema é que muitos, ao invés de ajudar o irmão a se firmar na rocha,
pega muitas vezes essa rocha e taca no irmão. Eu não falo isso só em questão da liderança do pastor para a igreja, mas aqui na igreja não tem só o pastor como líder espiritual. Temos diáconos como líderes espirituais, temos os professores da EBD como líderes, temos os auxiliares dos professores que também são líderes, temos os líderes de departamentos que são líderes, e muitas vezes estão tacando pedra nesses líderes também, em vez de procurar ajudar, em vez de ser companheiro. Porque o departamento de tal área na igreja está assim, pedra nele. Aí o irmãozinho que está à frente não recebe nada por isso. Poxa, pastor, ore por mim, estou aqui, estou chorando porque o pessoal não reconhece nada. Aí eu tenho que orientar, não, você está fazendo para o Senhor, seja firme. Vai ter muitas pedras, mas você está firmado na rocha. Você tem companheiro ao seu lado. Você tem companheiros, irmãos, ao teu lado. O exemplo de Arão e Ur, que é um exemplo de companheirismo. E Deus, amados, nos chama para estar ao lado dos irmãos, apoiando, ajudando. Quer ver outra coisa interessante? Se entrar um ex-drogado aqui, um ex-homossexual aqui, dar um bom testemunho, eu não tenho dúvidas que a igreja vai abraçar, vai cair matando para dar um abraço nessa pessoa, vai orar por ela, vai demonstrar companheirismo. Aí um irmão da igreja tropeça, a própria igreja que abraça esse desconhecido, taca pedra no irmão. Não, porque irmão errou, tem que ser punido, tem que ser... Que é isso? E onde está o companheirismo? Onde está o companheirismo, exemplo de Arão, nesse contexto, de Arão e Ur? É isso que a gente precisa aprender. A Bíblia não ensina que primeiro os irmãos da fé? E onde está essa prática? Precisa ver isso, precisa entender essas coisas. Temos um terceiro caso aí, de serviço ao Senhor. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur, subiram ao cume do outeiro. O exemplo de Josué aqui, é exemplo de obediência e coragem. Josué poderia dizer assim, por que eu não posso ficar lá em cima no ar-condicionado, no bem bom, sentado numa pedra macia? Por que eu tenho que meter as caras e... Muitas pessoas fazem isso. Por que eu tenho que fazer isso? Por que não fulano? Por que ele não faz? Josué não questiona. Olha que tarefa foi confiada a Josué. Josué, a gente vai ficar aqui sentado orando por você, meu irmão. Você vai lá, você vai enfrentar o povo. Você vai tirar sua espada, você vai. E a gente vai ficar aqui orando por você, viu? Vai fundo, meu filho. Ninguém quer isso, não. Vou ficar lá. Peraí, por quê? Por que os líderes não vão? Hoje nós temos aqui uma equipe de evangelismo que foi lá, saíram para evangelizar. Estão aí, debaixo do sol. Sol quente evangelizando. Poderiam estar aqui no ar-condicionado. Tá bom aí onde você está sentado? Eu falo do meio para cá, que no fundo eu sei que é um negócio meio estreito. Mas onde você está sentado, ele não está legalzinho? Banco macio, ar-condicionado, belezinha. Mas tem irmãos lá fora, estão debaixo do sol aí. Camisa grossa, pesada. Entendem o que é serviço ao Senhor. Não que vocês não estejam servindo, vocês estão servindo aqui também. Mas se hoje, se no próximo domingo esses irmãos decidirem, de hoje a 15, porque o evangelismo é de 15 em 15 dias, se daqui a 15 dias eles decidirem ficar aqui, toda a igreja, vocês que estão aqui, vão meter as caras lá fora? Vamos lá fora para o sol? Enquanto os irmãozinhos agora vão ficar aqui no ar-condicionado, quietinhos, orando por vocês, intercedendo por vocês? É a ideia de serviço a Deus. Por que só ele que manda? Por que só o professor que manda? Por que só o diácono? Por que ele não faz? Faça você. Evangelismo não é para todos? Cumpra a sua missão. Josué, mais ou menos nessa época, ele tinha 40 anos. Não questiona Moisés, porque Arão e Ur ficaram lá só orando, mas ele obedece, porque ele conhecia Deus como um todo. Se o meu líder espiritual me orientou, eu vou e faço, que eu vou prevalecer. Ele me orientou, eu vou lá e faço. Ele fez, e a Bíblia diz que o que foi que aconteceu?
prevaleceram. Porque Josué sabia, tinha confiança que Deus iria agir, porque tinha uma equipe preparada orando por eles. Hoje nós temos uma equipe boa aqui de intercessão. Todo domingo, 16h30, nós temos uma equipe liderada pela irmã Tereza. Estão intercedendo lá embaixo. Momento de oração específica. Orar pelo culto, pelo bom funcionamento do culto, pelos louvores, pelos visitantes, por aqueles que não conhecem ao Senhor. É um momento específico. E elas estão lá orando, intercedendo. A guerra comendo aqui e eles orando lá embaixo. Josué vai com toda a coragem, obediência, enfrenta o problema, vence, mas ele sabia que tinha uma cobertura espiritual dos irmãos que ficaram no monte. Irmãos, às vezes, muitas vezes, o sucesso da obra não é devido a quem está à frente dela. Muitas vezes. Mas aqueles que estão abençoando, que estão apoiando, que estão orando, que estão intercedendo. Ah, tem um problema ali, o que é que a gente pode fazer para resolver aquele problema? Vamos chegar junto, nós somos uma família. Nós não somos uma família? Somos uma família. Por isso a vitória não era só de Josué. Mas qual é o seu papel na obra de Deus? Versículos 14 e 15. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés então edifica um altar, ele chamou o Senhor, é a minha bandeira. Amados, o Senhor mandou que Moisés escrevesse aquela vitória. Nós também podemos escrever a nossa. Se na igreja cada um fizer a sua parte, se cada um servir ao Senhor, a igreja leva o bom nome do Senhor para as pessoas que não conhecem. Você não vai ouvir, pelo menos da igreja que você faz parte, pessoas dizerem: ah, eu não vou para aquela igreja porque aquela igreja tem essa fama dos irmãos ficarem de mal um com o outro. Aquela igreja tem aquela fama de que pastor é ladrão. Aquela igreja tem a fama de olhar para o próprio umbigo. Mas se cada um fizer a sua parte, esqueça, porque tem muitas igrejas mal faladas, esqueça isso. Faça a sua parte. Deus te chamou para servir. Não cruze os braços, não, abrace a obra, diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero servir ao Senhor. Nós seremos vitoriosos. Moisés edifica um altar e diz: o Senhor é a nossa bandeira. Isso aí é um ato de louvor e reconhecimento que Deus é esperança em todos os momentos, desde que cada um faça a sua parte. Moisés era o líder, mas agiu sozinho? Não. Moisés tinha que orientar, fez o seu papel de líder, mas Moisés, mesmo como líder, os braços estavam fatigados, ele precisou de apoio, os braços desceram, encontrou dois companheiros: vamos levantar aqui seus braços, Moisés, vamos tocar essa obra. Levantaram os braços, mas alguém tem que ir, alguém tem que coordenar o pessoal. Josué, vai lá, Josué, eu vou, estou pronto, vou para a guerra. É assim que funciona, é assim que é o serviço ao Senhor. E esse ato de louvor é demonstrado quando Moisés edifica e levanta aquela bandeira. Mas você tem que se perguntar: qual o chamado que Deus tem para você? O que é que você está fazendo com tudo que Deus colocou nas suas mãos? Um com as mãos lutava, o outro com as mãos abençoava e o outro com as mãos ajudava na guerra. A função de um não era melhor ou mais importante que a do outro. Perceba, Moisés com as mãos levantadas intercedia. Arão e Hur com as suas mãos serviram de apoio. Josué com as suas mãos pegou no arado e foi para a batalha. O que é que você tem feito com as suas mãos? Tem colaborado? Tem ajudado ao Senhor? Nós não podemos ficar parados, amados. Precisamos agir, e agir mesmo. O mundo precisa saber que Jesus é o Salvador, e Jesus usa você para mostrar ao mundo que Ele é o Salvador. Erga suas mãos e diga: Senhor, eu vou servir nessa obra, eu vou servir, porque eu estou aqui para servir ao Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, obrigado. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque mesmo sendo falhos, muitas vezes, Senhor, negligentes, muitas vezes agindo como o povo no deserto que reclamava, que murmurava,
ainda assim o Senhor, com toda a paciência, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos veste, o Senhor nos encoraja para essa obra que não é fácil. Não obra apenas como líderes, mas como servos, como teus filhos. É muito difícil, Senhor, e é difícil viver como cristãos nesse mundo. Mas graças a Deus nós olhamos para a Tua palavra e podemos aprender que através do serviço, o Teu nome fica registrado na história. Esses 4 homens mencionados nesse contexto aqui, Senhor: Moisés, Arão, Ur, Josué. Esses nomes ficaram na história, porque eles se preocupavam e se preocuparam em servir ao Senhor. Então nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações dizendo: eis-me aqui, Pai. O Senhor tem aberto portas, o Senhor tem mostrado que a Tua casa de oração precisa de braços fortes. E com certeza, como a Tua palavra diz, nenhum trabalho no Senhor é vão. Obrigado, Jesus. Desperta o Teu povo. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ter serviço aqui na igreja. Faxinaço. Faxinaço. Coloque o seu nome. Procure a irmã Bartira. Diga: irmã Bartira, eu vou servir ao Senhor nessa obra, porque eu sei que é um trabalho para o Senhor. Porque amo a casa do Senhor, estou aqui. Porque amo a Deus, eu vou me colocar à disposição. Mas coloque o seu nome, busque a irmã Bartira, mas se comprometa. Só para você ter ideia, na última faxina que nós tivemos aqui lá embaixo, muitas pessoas deram o nome, mas foram poucas as que honraram o compromisso. Foram poucas. Se você deu o seu nome, diga: eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu vou servir a Deus, porque eu sei que um pedacinho desse serviço vai ficar na história que Deus tem escrito para mim. Em nome de Jesus, nós precisamos do teu apoio. Nós precisamos do teu apoio. Deus continue te abençoando. Hoje à noite espero você, ceia do Senhor, e juntos nós vamos estar aqui louvando e adorando ao nosso Deus. Espero você, até lá.